compartilhar uma palavra com vocês em Lucas capítulo 8. Verso de número 43. Você conhece essa história de cor. Você já ouviu milhares de ministrações sobre essa palavra. E talvez até a perspectiva que eu vou dar nesse texto você já tenha visto. Mas antes eu queria orar. Senhor, eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Eu quero consagrar cada uma dessas pessoas a Ti. Quando alguém se envolve em um ministério, a tendência natural é o diabo tentar roubar a semente. Senhor, quando alguém quer fazer algo para o Senhor, as circunstâncias, a vida, o dia a dia, tudo tenta roubar de nós aquilo que nós desejamos diante de Ti. Meu clamor a Ti nesse lugar, ó Pai, é que o Senhor marque no coração de cada um aqui aquilo que o Senhor quer da vida deles. Senhor, essa é a equipe. Eu creio que essa aqui é a equipe que o Senhor vai usar para operar maravilhas, Senhor. O Senhor vai literalmente resgatar pessoas de dentro do reino das trevas e transportar para o reino do Filho do Seu amor. E o Senhor vai usar as nossas mãos. Que coisa linda, Pai. Senhor, eu quero pedir para que o nosso coração esteja já predisposto a enfrentar qualquer dificuldade por amor a Ti. Em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 8, versos 43, eu quero começar pela metade do verso 42, sinceramente eu acho que o padre francês, que separou em capítulos e versículos, ele deu uma rateada aqui, o burro onde ele estava, vocês conhecem a história, não? O início da marcação de capítulos e versículos foi um padre francês que era professor, e que ele decidiu melhorar a vida dos seus alunos, separando por temas, que são os capítulos, e por frases ou pequenos trechos, que são os versículos. Aqui eu acho que ele rateou, e ele começou a fazer isso em cima de um burro. Então aqui eu acho que ele rateou, porque ele deveria ter começado com a parte que fala sobre Jesus, que diz assim: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem me tocou? Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Queridos, eu amo esse texto, porque é um texto de fé, é um texto de restauração, é um texto de cura, é um texto de apoio, é um texto de toque. Não sei se vocês percebem, e eu me coloco na mesma situação da mulher. Não sei se você sabe a história de alguém que tenha fluxo de sangue no meio do povo de Israel. Quem tinha fluxo de sangue, a mulher que tivesse fluxo de sangue, ela era exatamente igual a um leproso. Como era um leproso? O leproso não podia viver no meio da multidão. O leproso era alguém que vivia à margem da sociedade. O leproso tinha que ter uma sineta na mão, e toda vez que chegava perto da cidade, ele vinha tocando a sineta e gritando: leproso, leproso, leproso. E as pessoas tinham que abrir caminho para o leproso. Nunca vivia na cidade. Leproso nunca vivia na cidade. E essa mulher, ela tinha um problema de menstruação ou de sangramento
alguma coisa, que ela estava se esvaindo em sangue. Imagina o que é ter 12 anos contínuos de um fluxo de sangue. Terrível. O mais terrível dessa situação não é nem o fluxo para mim, porque ela conseguia sobreviver com o fluxo, sim ou não? Ela conseguia sobreviver com o fluxo. O mais terrível dessa situação é que ela não podia ter contato com pessoas. O mais terrível dessa situação é que ela não podia estar nem próximo a pessoas. Imagina você ter um filho e você não poder encostar nele. Imagina você ter um marido e você, por 12 anos, não poder encostar nele. Imagina você não poder estar diretamente na casa dos seus pais e abraçá-los, porque você não pode tocar neles. Essa mulher tinha um problema. E esse problema afastava ela da sociedade. Concorda comigo? Essa mulher, com esse problema que a afastava da sociedade, ela tomou uma decisão. E a decisão dela: eu preciso ser curada. E quando ela tomou a decisão que era preciso ser curada, ela primeiro investiu todo o seu recurso financeiro para tentar ser curada. E ela procurou todos os médicos da época. E ninguém pôde curá-la. Até que ela ouviu falar que um nazareno, que tinha um grande poder, estava passando por ali. E quando aquele nazareno com grande poder estava passando por ali, ela tomou uma decisão ousada. E essa decisão era tão ousada que ela sabia que se o povo descobrisse que ela estava no meio da multidão, ela seria morta por apedrejamento. E ela vai lá e ela fala: eu só preciso tocar nele. Eu fico impressionado com a fé dela, porque ela falou assim, o pensamento dela: eu não posso tocar no mestre. O mestre, querido, ele não podia tocar em coisas impuras. Lembra disso? Por exemplo, se tivesse um voto nazireu, que era o voto de Sansão, não podia tocar em coisa morta, não podia tocar em animais imundos. Um dos animais imundos, por exemplo, é a abelha. E Sansão, por exemplo, come mel na alçada do leão, lembra disso? Ele arrebenta com tudo logo de uma vez. Sansão é o exemplo típico de quem tem a unção de Deus, mas Deus já partiu, porque o dom é irrevogável. Voltando para cá, essa mulher toma uma decisão: eu vou tocar em Jesus, mas eu não posso tocar no corpo dele. Se eu tocar no corpo dele, a minha impureza vai ser transferida para ele, ele perde a unção de mestre. E ela vai lá, ela decide o seguinte: eu vou tocar na borda da orla das vestes dele. Lembra que todo mundo andava de vestido? Agora eu imagino como é que ela, no meio da multidão, conseguiu se abaixar, ir lá, se preocupar em tocar a orla sem tocar na pele. E ela creu que a própria orla do Senhor transferiria o poder que ela precisava. Eu lembro da minha época de infância, e quando a gente brincava de piquetá, vocês brincavam disso? E as pessoas tocavam na roupa, a gente falava assim: ó, a roupa não tem sangue. Você lembra disso? Ó, a roupa não tem sangue. Então não valeu, tem que encostar no corpo. Para valer tem que tocar no corpo. Vocês brincaram muito disso, fala a verdade. Mas essa mulher não. Ela falou assim: eu vou tocar na roupa. E ele tem tanto poder que da roupa dele vai sair poder. Impressionante isso. Ela foi, ela tocou, ela foi curada e ela ia embora. Ela conseguiu o que ela queria. A pergunta é: por que Jesus parou?
Jesus já sabia que ela tinha tocado, sim ou não? Jesus já sabia quem tinha tocado, sim ou não? Por que Jesus arrumou uma confusão no meio da multidão? Ela não tinha só que ser curada no físico. Ela tinha que ser curada no emocional. Querido, são 12 anos sem ser tocada. E Jesus para e fala assim: quem tocou em mim? Verso 49. Todos os discípulos pensaram a mesma coisa. Mas só Pedro tem coragem, né? Pedro, eu fico impressionado com a coragem dele. Ele fala assim: pô, Jesus, está falando sério? Todo mundo te tocou. Te tocou, todo mundo. E Jesus fala, não, olha só. Alguém me tocou diferente. Eu senti sair poder. Eu senti sair virtude. Eu imagino no meio da multidão Jesus falando assim, aquela mulher de fluxo de sangue ali, né? Ele fala assim: quem me tocou? E olhando fixamente para ela. Alguém me tocou. Alguém me tocou. O que borbulhou no coração dela? Ela podia ter pensado: eu vou sair correndo. Eu vou embora. Se eu me esconder aqui pelo meio da multidão e sair correndo, ninguém vai me ver. Ela podia ter pensado isso. Mas eu acho que ela pensou assim: eu preciso ser grata. Eu preciso ser grata. E Jesus insistiu. E aí a mulher percebeu que ela não conseguia ficar desapercebida, né? O texto fala exatamente isso. Imagina Jesus olhando diretamente para ela assim: como é? Como é? E ela teve que ser ousada, sim ou não? Ela teve que dizer: eu tenho um problema. Ou eu tinha um problema. Ela tem que ir no meio da multidão e dizer assim: eu quase destruí vocês. Porque fora Jesus, desculpa gente, mas ela tocou num monte de gente. Era uma multidão que se comprimia. Então, antes de tocar Jesus, obrigatoriamente, ela tocou num monte de gente. E ela deve ter pensado assim: meu Deus, morri. Mas em algum momento ela falou assim: eu preciso de coragem para enfrentar o meu problema. Eu preciso de tomar uma decisão diante das pessoas. Dizer: eu tenho um problema. E ela vai e faz isso com ousadia. Com ousadia. E ela conta para a multidão toda a história. Jesus fica comovido com a decisão dela. Diz que ela foi curada. Mas você já percebeu como é que Jesus vira para ela antes de falar que ela foi curada? Jesus curou de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Mas essa é a única pessoa que ele vira e fala assim: filha. Você percebeu isso? O que ele estava fazendo ali? Ele estava criando um vínculo entre ele e ela. Uma coisa que Jesus fazia com os impuros, nesse texto não diz não. Mas os outros textos dos impuros, que os leprosos, é que antes de Jesus curar, eu não sei se você percebe. Vem cá, Alexandre. O cara é impuro, concorda comigo? O cara é leproso. Jesus vinha e fazia assim. Tocava nele. Imagina a multidão assustada. Fala assim: meu Deus do céu. Ele tocou na pessoa. E depois que ele toca, ele vem e vira e fala: filha. Para mim, sinceramente, desculpa gente, eu sei que o milagre aconteceu, eu sei que a mulher foi curada, mas para mim o mais impressionante é essa relação entre ela tomar uma decisão de fé, ela buscar Jesus, ela enfrentar a multidão e ela ser acolhida.
Para mim, isso é mais milagroso do que o milagre. Mais milagroso que o milagre. Porque ali, 12 anos de separação da sociedade, 12 anos de isolamento completo, 12 anos de se sentir a impura, a rejeitada, a excluída da sociedade, foram resolvidos numa palavra, que foi filha. Não foi a Tofet que curou, foi filha. O que eu creio que é o Celebrando a Recuperação e que tem a ver com aquilo que a gente viu aqui nessa mulher? O Celebrando a Recuperação é a oportunidade da pessoa ser sincera consigo mesma e com os outros e dizer: eu tenho um problema. Eu tenho uma área de fragilidade. Eu tenho algo que eu preciso de transformação. Que eu já tentei em muitos lugares. Já tentei com psicólogo, já tentei com terapeuta, já tentei com psiquiatra, já tentei com lugares, centros, essas coisas todas, e não deu certo. E a pessoa tem que decidir, essa é a hora de buscar Jesus. Porque o Celebrando a Recuperação, o que é mais impressionante nele é que ele é o único que tem coragem de dizer: a força suprema, a força superior, aquilo que vai te ajudar a ser transformado é Jesus. É Jesus. E no Celebrando a Recuperação, você precisa ficar de cara com o seu problema. Você precisa confessar diante do povo, é lógico, com um povo extremamente seleto. E aqui, a questão do segredo aqui é algo fundamental. Vocês vão ouvir sobre isso toda semana. Vocês têm obrigação de manter tudo em sigilo aqui. E você precisa abrir para o povo, e de repente, você vai ser tocado. Você vai se sentir acolhido. E você será curado. Tudo por causa do toque de Jesus. Eu creio que a palavra de Jesus cura? Creio. Eu creio que vir à igreja cura? Creio. Mas, irmão, nada substitui o toque. Tem um livro que é do Max Lucado, que ele fala só sobre isso. As situações em que Jesus tocou nas pessoas. É fantástico o livro. Fantástico o livro. Até estou tentando lembrar o nome. Não sei se foi Maravilhosa Graça. Eu vou procurar. Talvez seja Maravilhosa Graça. Você sabe, não? Janaína, sabe? Então, quando você chegar aqui, você conta pra gente. E o que eu acho que vocês estão fazendo aqui é: Senhor, como é que eu posso ter o meu coração limpo e preparado para eu me tornar um instrumento do poder e do toque do Senhor? É isso que Deus vai fazer através de vocês. Primeiro você vai ser limpo e curado. E depois você vai ser um instrumento do toque de Jesus. Então essa palavra aqui é uma palavra que eu sempre vinculo ao Celebrando a Recuperação. Sempre tive vontade de falar isso. Muito obrigado, Moisés. Foi a oportunidade que eu tive de colocar o que eu creio que é o texto certo no lugar certo. Se você achar que não é, você vem aqui no microfone e fala que não. Você tem toda a liberdade. Mas eu creio que esse é o momento que Deus vai nos tocar, para que sejamos limpos, sejamos filhos, filho amado, filho cuidado, e em seguida nós seremos aqueles que vamos curar outros. A mão de poder de Deus continua atuando na humanidade, só que não mais através de um Deus físico. Jesus não está mais aqui entre nós. Opa, desculpa, está sim. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é um instrumento de Jesus nessa geração. Pode tocar, abraça aí, dá beijo. Dá beijo. É isso, queridos. A minha palavra é essa. Eu quero que Deus use esse instrumento poderoso, que é o Celebrando a Recuperação, para abençoar muitas e muitas vidas.